Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui gravando na nossa igreja, os bancos na nossa frente estão vazios, mas a nossa oração é que o mais breve possível a gente possa estar aqui juntos, louvando e agradecendo ao nome do Senhor juntos. Eu gostaria de nessa hora convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 133, Salmo 133. A Jéssica vai estar fazendo a leitura desse salmo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmista Davi vai dizer que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Apesar de a gente não poder estar unidos fisicamente aqui juntos na igreja, mas acredito que nós estamos unidos em um só espírito juntos, agradecendo e louvando ao nome do Senhor nessa hora. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por essa semana que se passou hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Pai. Obrigado por esse tempo também, Deus, que a gente pode estar em casa e que a gente possa usar esse tempo para se aproximar mais do Senhor, Deus, buscando a Tua palavra, buscando conhecimento. Que o Senhor venha a nos proteger, Pai, para que mais em breve possível a gente possa estar novamente, Pai, cultuando o Senhor na Tua casa, Pai, com os irmãos, Deus. Que o Senhor venha nos edificar, Pai, e nos abençoe, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Assim a gente pede, agradece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso primeiro canto, então, fala que estamos reunidos aqui porque nós temos conhecido o amor de Deus. O motivo de nós podermos nos reunir, apesar de agora a gente não poder estar junto, mas o motivo do ajuntamento dos cristãos é o amor que Cristo derramou por cada um de nós. Esse é o motivo de nós estarmos aqui louvando, engrandecendo ao nome dele. Cantemos nessa hora. Nosso último canto, então, fala a respeito do amor. A Bíblia fala que o amor é o dom supremo. E o mundo que a gente vive, como falta o amor, como falta a demonstração do amor, o amor entre as pessoas. Vivemos num mundo de muitas guerras, de muitas
o amor de Cristo, através das nossas vidas, que é capaz de levar a esperança àqueles que se perdem nesse mundo. Cantemos também nessa hora.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pedimos que o Senhor possa, Pai, receber, Senhor, esses louvores que são entoados ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito, Pai, grandes coisas em nossas vidas, Deus. O Senhor tem nos abençoado, Pai, o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem feito com que a gente possa, Pai, cantar ao Senhor um novo canto, Pai. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus, Pai, sobre todas as coisas. E nos ajuda, Pai, a viver, Pai, a demonstrar o Teu amor através das nossas vidas, Deus. Que a nossa vida seja uma carta de amor, Deus, aberta às pessoas que estão tão longe do Senhor, Pai. Nos ajuda a levar o Evangelho, Pai, essa boa nova, essa esperança, esse amor com que o Senhor amou a cada um de nós, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, na continuação desse culto, Pai. Que o Senhor venha abençoar a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos abençoando, nos guardando, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, meus irmãos. No mês de março, antes dos nossos cultos serem interrompidos devido a essa pandemia, nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Depois, então, nesse meio tempo, estudamos as 7 igrejas do Apocalipse. E domingo passado, então, o pastor Rodrigo retornou no estudo da carta de Paulo aos Efésios. E eu gostaria, então, de nessa hora compartilhar com os irmãos o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos ao Pai pela Tua palavra lida nessa hora, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha aplicá-la nos nossos corações, Deus. Que a nossa vida seja, Deus, uma oferta agradável ao Senhor, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar, Deus, um terreno fértil em nosso coração, Pai. E que possamos ser transformados verdadeiramente, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Senhor, nesse momento de meditação, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma pessoa, Deus, que verá esse vídeo, que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida de cada um desses, Pai. Por favor, Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Amém, Senhor. A carta de Paulo aos Efésios, ela possui 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, então, são capítulos doutrinários. Paulo se concentra, então, em dizer tudo aquilo que Cristo fez pela igreja. Tudo aquilo que Deus fez em Cristo por cada um de nós. E os 3 capítulos finais, então, são capítulos práticos, né? A resposta que a igreja dá àquilo que Deus já fez em Cristo por ela. E o capítulo 4, então, Paulo começa, né, falando no versículo 1, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Paulo começa esse versículo dizendo: rogo-vos, pois. Né, ele remete aos 3 capítulos anteriores tudo aquilo que Deus já fez pela igreja em Cristo. Né? Lembrando que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso está registrado no capítulo 1, depois você pode acompanhar aí na sua casa. Que Deus nos chama, Deus nos elege nele antes da fundação do mundo, com o objetivo de sermos santos e irrepreensíveis, de andarmos diante dele em santidade. Deus nos adota
Deus nos regenera através do sangue de Cristo e Deus nos sela com o seu Santo Espírito maravilhoso e nos promete que virá nos buscar na sua segunda vinda. Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus então ele faz em Cristo uma só igreja, um só povo, não há mais distinção entre judeus e gentios. Deus então faz em Cristo um único povo. E nós somos parte desse povo, nós que somos gentios, por assim dizer. Nós que não somos judeus, mas mediante a morte de Cristo, nós temos acesso a essas bênçãos espirituais e também bênçãos materiais que Deus nos dá através da nossa união com Cristo. E é a respeito disso que Paulo está rogando a esses irmãos na igreja de Éfeso. Né? Como a gente falou, os 3 capítulos primeiros são capítulos doutrinários e os 3 últimos são capítulos práticos. Paulo está rogando a esse povo, então, mediante a tudo aquilo que Cristo já fez por eles, a viverem de uma maneira digna da vocação ao qual eles foram chamados. Viver, então, uma vida digna de um filho de Deus. Viver, então, em santidade, viver, então, buscando fazer a vontade de Deus. Mediante tudo aquilo que Deus já fez por nós, nossa resposta como povo de Deus, nossa resposta como cristãos que nós somos, é viver uma vida digna, uma vida que agrada o coração de Deus, uma vida de santidade na presença dele, viver uma vida diferente daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então a súplica, o clamor de Paulo é para que aqueles irmãos em Éfeso vivam uma vida digna do Senhor. Ele vai dizer que ele é o prisioneiro. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. Ele fica por 2 anos preso em Roma. E por viver essa vida digna, por viver dessa maneira digna da vocação com que ele foi chamado, ele sofreu perseguição. E ele estava preso por viver de uma maneira digna do Evangelho. Paulo está preso, escreve então essa carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e ele não se envergonha em estar preso. Ele faz questão de dizer que ele é o prisioneiro no Senhor. Ele está preso porque viveu uma vida digna que agradou o coração de Deus. E ele vai também falar na sua carta a Timóteo, dizendo que todo aquele que quer viver uma vida santa, piedosa, essa pessoa vai sofrer perseguição. Mas há um clamor de Deus para as nossas vidas, de vivermos uma vida santa, uma vida digna de acordo com os padrões que a Bíblia nos oferece. Vivemos agora, não mais nós, mas Cristo vivendo através de nós. Então o apóstolo Paulo, então, ele vai falar algumas características, algumas virtudes que essas pessoas, então, têm que demonstrar no seu viver diário. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, a respeito das marcas de uma igreja que segue a Deus. Quais as marcas que uma igreja que realmente segue a Deus ela tem que ter? Baseado então nesse texto de Efésios, nós vamos ver que a primeira marca de uma igreja que segue a Cristo, ela é uma igreja que vive em unidade, em amor. Paulo então vai listar algumas virtudes que esses cristãos que foram chamados, que foram eleitos, que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, têm que demonstrar na sua vida diária para que haja o quê? Uma unidade, para que haja uma vida de amor dentro da igreja. A primeira qualidade, então, a primeira virtude, só lembrando que essas são virtudes dadas pelo Espírito Santo de Deus. São virtudes que vêm de Deus e transformam as nossas vidas. Não são qualidades naturais. Não são coisas que fazem parte do ser humano apenas natural, normal. São virtudes dadas por Deus. Porque essas virtudes que nós listaremos aqui não são qualidades naturais, porque algumas pessoas até têm algumas facilidades em algumas áreas. Mas sempre que nós somos pressionados, sempre que há algo que vem para nos testar,
Se a gente tiver apenas essa virtude natural, não for algo do Espírito Santo, a gente vai demonstrar quem realmente nós somos. Lembrando que são virtudes dadas ao povo de Deus. Virtudes essas que o Espírito Santo trabalha e aplica nas nossas vidas. A primeira virtude, então, a primeira qualidade que ele vai dizer para essas pessoas viverem uma vida de unidade e amor, para que haja unidade na igreja, para que haja um amor verdadeiro dentro do seio da igreja, é que as pessoas então devam viver com toda humildade. Humildade não era uma característica muito positiva no mundo antigo. Alguns comentaristas vão dizer que essa palavra foi cunhada pelo próprio cristianismo. Não havia essa humildade no povo antigo, muito pelo contrário. Exaltava-se o orgulho, a autossuficiência, mas trazendo para o contexto cristão, é uma qualidade fundamental na vida daquele que segue a Deus. Humildade, saber que tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda posição que nós alcançamos espiritualmente ou até materialmente, profissionalmente falando, tudo isso depende de Deus. Então, ter o coração humilde, reconhecer tudo aquilo que Deus fez por nós. Orgulho não é condizente com a vida cristã. Um cristão orgulhoso é uma aberração. Um cristão orgulhoso é uma contradição à palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de Cristo. Se a gente for ler lá Efésios capítulo 2, versículo 7, 8 e 9, se você for ler ali, vai dizer que Cristo se esvaziou e tomou a forma de servo e morreu numa cruz vergonhosa. Isso é um exemplo de humildade. A gente vai ver também que a humildade é a característica, é a primeira bem-aventurança. Se a gente for ler lá Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Vemos também em Cristo, quando antes da última ceia, eles estão caminhando então para o cenáculo, e há uma discussão entre os discípulos, perguntando então qual era o maior entre eles. Então Cristo vai e lava os pés deles em sinal de humildade, ensinando que o povo de Deus deve ser um povo humilde, reconhecendo que nada somos sem o agir de Deus em nós. Então, se a gente quiser viver uma vida de unidade e amor na igreja, essa característica, essa virtude tem que ser evidenciada no nosso dia a dia. Ele continua dizendo também que a mansidão é uma outra virtude. Mansidão era usada para um animal de carga, um animal que tinha força, mas que essa força era controlada e controlada para um bem proveitoso. Não tinha esse instrumento, essas máquinas, essas máquinas agrícolas hoje modernas, com GPS, tudo digital. Isso não existia no mundo antigo. As plantações eram aradas, puxadas por animais. E esses animais então eram muito fortes e eles tinham a força controlada para um bem proveitoso. Essa é a ideia da palavra mansidão. Nossos impulsos controlados por Deus, visando o bem-estar da igreja, visando o bem-estar do meu próximo. Essa é uma virtude, então, daquele que quer viver uma vida digna da vocação com qual Deus nos chamou, com mansidão, com domínio próprio, controlando a nossa raiva, controlando a maneira que a gente vive, controlando os nossos desejos, nossos impulsos. Somente Deus é capaz de nos dar essa virtude, desse controle sobre as nossas vontades, sobre as nossas forças, sobre os nossos desejos, que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. Ele vai também dizer que há uma virtude que promove a unidade, a paz e o amor na igreja, é a longanimidade, ou seja, a paciência, esse longo ânimo, essa capacidade de suportar com paciência aquelas pessoas que pensam contrárias a gente, aquelas pessoas que estão na igreja, que muitas vezes incomodam as pessoas. São pessoas problemáticas, são pessoas que têm dificuldades, e há um chamado então para que haja unidade, ter paciência com esse tipo de pessoa. E isso é algo, como eu falei no começo, é algo que Deus nos dá. Porque por nós mesmos, nós não temos essa paciência,
não somos pessoas pacientes por natureza. Muito pelo contrário, né? A tendência nossa é agir com raiva, agir com indiferença, com intolerância àqueles que pensam diferente. A gente tem visto muito isso no cenário atual, né? Cada um tem a sua posição política e como as pessoas não têm paciência com as outras, como a gente tem dificuldade em aceitar a opinião dos outros. Isso na igreja não é diferente. Há pessoas na igreja que acham que tem que cantar só hino. Há pessoas na igreja que acham que o pastor tem que vestir só terno. Há pessoas que acham que a igreja tem que ser de uma cor, de outra. E como a gente ter paciência, então, com todo esse tipo de pessoa? Somente através da virtude que Cristo nos dá. Né? Lembrando que tudo está atrelado, tudo está ligado um ao outro. Né? Se reconhecemos que nada somos, que somos humildes, reconhecemos que tudo vem de Deus, né? Temos esse sentimento de humildade, certamente seremos mansos, certamente seremos pacientes, porque isso está atrelado nessa virtude que Cristo nos dá. Paulo vai continuar dizendo então, suportando-vos uns aos outros. Isso também está muito atrelado com a questão da paciência, né? Alguns vão dizer que esse suportar, né, é a paciência colocada em prática. Suportar na questão de dar o suporte para aqueles que precisam e de suportar pessoas problemáticas, pessoas chatas, pessoas que, como eu falei anteriormente na paciência, pessoas que pensam diferente da gente. Porque apesar de nós sermos uma unidade, nós não somos uma uniformidade. Nem todo mundo é igual, né? Cristo fez cada um de maneira diferente. Tem uns que gostam, né, de cabelinho pulado, com barbinha feita, tem uns que já gostam de barbas grandes, tem uns que têm bom gosto, são flamenguistas, tem outros que torcem para outros times. Então tem vários tipos de pessoas e vários pensamentos dentro da igreja, né? Mas há o convite do apóstolo, o convite de Deus para que a gente suporte esse tipo de pessoa. Suporte também aqueles que têm dificuldade na caminhada cristã. Nem todo mundo tem a mesma maturidade espiritual. Nem todo mundo está no mesmo estágio de espiritualidade. Há pessoas que vão caírem muitas vezes no mesmo pecado. Né? O convite que a palavra nos faz, que nos faz entender, é que nós temos que suportar e, acima de tudo, em amor. Por isso que eu falei que são virtudes dadas por Deus. Porque não é do ser humano suportar tudo isso e ainda com amor. Né? E também a palavra está nos convidando a não fazer isso, né? Demonstrar uma coisa e o nosso coração dizer outra. Eu não suporto aquela pessoa, mas diante dela eu faço, né? Vivo essa vida de falsidade. Não é isso que a palavra está dizendo. Né? É ter um coração transformado a tal ponto por Deus que eu consigo amar aquelas pessoas que ainda cometem erros que muitas vezes nos ofendem, que muitas vezes ofendem o nome de Cristo. Então Cristo nos chama a amar essas pessoas. Né? O amor é a complementação de todas essas virtudes. Se nós temos o amor de Cristo derramado em nós, nós vamos então demonstrar essas virtudes que servem para unir, que servem para trazer paz, união e amor no seio da igreja. A primeira característica, então, de uma igreja que segue, a primeira marca de uma igreja que segue, é que ela é uma igreja que vive, né, unidade e amor. O versículo 3, então, vai dizer que a gente tem que se esforçar para que haja isso. Né? Se esforçar não no sentido de que a gente que vai promover essas coisas, mas nós temos que demonstrar essas virtudes no dia a dia. Nós temos que demonstrar, né, e buscar com diligência, né, essa paz, né, que o Espírito promove entre os irmãos. É preciso demonstrar essas características, sim, para que haja amor e união no seio da igreja. Mas uma segunda característica que eu aprendo com esse texto, né, é que para viver o amor, para viver essa unidade, é preciso conhecer aquilo que a gente vive, conhecer aquilo que nos une, conhecer aquilo que nos faz a igreja de Deus. O que nos faz? Que fundamento é esse que está baseada a nossa fé, que faz com que nós nos ajuntemos como povo de Deus? Porque muitas pessoas vão dizer que a doutrina nos separa, vamos derrubar as doutrinas.
Muitas pessoas querendo fazer um ecumenismo religioso, a união de todas as igrejas. Mas nem todo mundo pensa de maneira igual. Então o apóstolo Paulo vai dizer uma série de coisas que está baseado no alicerce dessa unidade e desse amor. E essa é a segunda marca de uma igreja que segue a Deus. Ela conhece o alicerce da sua fé. Ela conhece o alicerce da sua fé. Porque muitas pessoas têm pregado diversas coisas, diversos cristos, diversos espíritos que não são de acordo com as escrituras de Deus. O apóstolo Paulo, então, no versículo 4, vai começar a dizer que há somente um corpo. Quando ele fala que há somente um corpo, dá-se a ideia desse corpo que é a igreja. Há somente uma igreja. Ele vai trabalhar essa questão do corpo de maneira mais detalhada. Se você for ler a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai trabalhar essa questão de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. A igreja de Cristo é um corpo e Cristo é o cabeça dessa igreja. Cristo é quem comanda essa igreja, uma igreja universal, uma igreja invisível. Não é somente a igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. A igreja de Deus, o corpo de Cristo, ele contempla todos os povos, raças, tribos e nações. Não há um monopólio de uma denominação sequer. Deus não vai vir buscar somente os presbiterianos, apesar de vir buscá-los também. Cremos que a nossa doutrina está de acordo com a vontade de Deus. Então, reconhecer que nós fazemos parte de um corpo, que esse corpo tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo. Então, a nossa doutrina está fundamentada nessa verdade, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós vivemos unidos, então, nesse corpo. Esse corpo que existe vários membros, mas que fazem parte de um só corpo. Muitas pessoas têm diversas qualidades, dons, que Deus distribui graciosamente, gratuitamente, àqueles que Ele quer dar, para, então, edificar esse corpo, edificar essa igreja que nós fazemos parte. A igreja de Deus, a igreja que será... a igreja que Cristo buscará na sua segunda vinda. Ele buscará uma igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus. Apesar de ter algumas pessoas que Cristo vai chamar de várias denominações, acredito que tenham pessoas também que estejam nesses meios e que serão chamados. Mas é uma igreja universal no sentido de abranger todas as pessoas, de abranger todas as classes, abranger todas as etnias. Essa é a igreja de Deus. Há somente um corpo, então, e isso é fundamental para a nossa fé, ter esse entendimento. E o apóstolo Paulo vai dizer também que há só um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não é um espírito imundo, não é um espírito de mundanismo, não, é o Espírito Santo de Deus que age na vida dessa igreja, que age de maneira poderosa na vida dos cristãos, que faz com que essas virtudes sejam possíveis de serem vividas. Então há somente um Espírito, e é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, então, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que foi derramado no nosso batismo, esse mesmo Espírito que trabalha no nosso coração, o Espírito Consolador, aquele que nos consola, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis por cada um de nós. Há um só Espírito, nós estamos ligados a esse Espírito, o Espírito de Deus que nos faz, que aplica as verdades de Deus nas nossas vidas, que aplica a palavra de Deus no nosso coração, que aplica a palavra de Deus quando nós lemos e meditamos. Há um só Espírito, o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que aquele que não tem o Espírito, ele não faz parte do povo de Deus. Então nós somos um corpo, uma só igreja, que temos um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E o texto vai continuar dizendo que também nós fomos chamados numa só esperança. Temos a esperança de que esse Cristo que morreu, que ressuscitou, virá buscar a sua igreja, virá buscar esse corpo. E a garantia de que ele vem nos buscar, Se a gente for lá, se a gente for ler o capítulo 1
lá no versículo 14, ele vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia de que nós seremos levados com Cristo. É o Espírito trabalhando no nosso coração, transformando as nossas vidas, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e que seremos levados para morar com Ele eternamente, juntos com o Pai. Então nós temos uma só esperança. A esperança de que Cristo virá levar a sua igreja, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então nós temos isso em comum. Nós temos isso em comum e precisamos nos esforçar para viver essa unidade, para viver esse espírito de unidade e de amor no meio da igreja, não só na nossa denominação. Né? Interessante que as coisas que mais nos separam são coisas pequenas, são coisas triviais, são coisas que não agregam tanto. Né? Precisamos nos unir com aqueles que têm o mesmo entendimento desse que Paulo acabou de falar. E se há igreja, se há seitas e denominações que pensam diferente disso, nós não podemos nos associar a esse tipo de ajuntamento. Mas se há então esse entendimento que nós somos um só corpo, que nós temos um só espírito, que nós temos só uma esperança em comum, que é morar com Deus, nós precisamos então promover isso e quebrar muitas barreiras que têm afastado o povo de Deus. O apóstolo Paulo então vai dizer que há um só Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é Senhor porque Ele nos comprou com seu sangue e agora nós fazemos parte dele. Nós somos propriedade exclusiva de Cristo. Então há só um Senhor, né? Porque Ele foi humilhado, porque Ele foi morto de morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, Senhor. Jesus é Senhor das nossas vidas. Jesus é o Senhor da igreja. Então isso precisa estar muito claro na vida da igreja que segue. Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é o pastor, não é o presidente do conselho, não é ninguém. É o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Porque morreu por cada um de nós, porque nos comprou e agora nós somos propriedade dele. Há um só Senhor. E por haver somente um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, há somente uma fé. A fé no senhorio de Cristo, a fé na palavra de Deus revelada do Antigo e do Novo Testamento. A fé que passa disso é uma fé que não é bíblica. Então temos uma só fé. A fé de que Jesus é Senhor sobre a igreja. A fé de que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. A fé que nós temos, a esperança que nós temos de um dia morar com Deus. Essa é a única fé que a igreja que segue deve ter. A fé em Cristo, a fé nas obras poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo que além dessa só fé, há somente um batismo. Né? Eu não creio que o apóstolo Paulo estava falando a respeito da forma como uma pessoa é batizada, se é com muita água, se é com bastante água. Isso também é uma questão que tem dividido muito as igrejas. Muitos irmãos se dividem, né, por causa, uns creem que o batismo é por aspersão, outros creem que é por imersão. Uma coisa eu creio, se a quantidade de água ela servisse para alguma coisa, eu gostaria de ser batizado então e botar uma roupa de mergulhador e ia mergulhar o mais profundo para ser lavado totalmente o meu pecado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Nós fomos batizados num corpo, que é esse corpo é a igreja, nós fomos batizados com um só Espírito. É isso que fala, esse batismo, essa união com Cristo de maneira invisível e o Espírito de Deus faz com a igreja. E no versículo 6, então, né, o apóstolo vai terminar dizendo que há um só Senhor. Né, lembrando que a igreja em Éfeso era composta de cristãos gentios e judeus, mas Deus em Cristo derrubou as barreiras, fez dele um só povo
Então o apóstolo Paulo, quando fala que há um só Deus, ele remete lá então a Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o Shema do povo judeu, né? Shema, que significa ouvir. O versículo diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então Paulo está dizendo que há somente um Deus que uniu os gentios e judeus. E esse é o único Deus que nós adoramos. É o Deus da Bíblia. Há muitos deuses sendo adorados no mundo. Há muitas divindades criadas pelos seres humanos que têm recebido devoção, que têm recebido louvor e adoração. Mas a igreja que segue, ela conhece o fundamento daquilo que ela crê. Ela sabe que o Deus da Bíblia é o único Deus. E somente Ele é Deus sobre as nossas vidas. E alguns comentaristas bíblicos, então, vão dizer que esse versículo 6, então, dá a ideia da trindade, né? Na verdade, o versículo 4 em diante dá essa ideia, né? Que nós somos parte de um corpo que tem vários membros. Ele faz essa comparação, então, com a trindade, que é um Deus, mas que subsiste em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, Deus, ele é Pai de todos, né? Faz essa alusão, então, a Deus Pai, que está sobre todos. Ele fala sobre o senhorio de Cristo, atuando sobre a vida daqueles que foram eleitos poderosamente para a salvação. E age por meio de todos e está em todos. Essa ideia de que o Espírito Santo está habitando dentro do nosso coração. Que nós possamos, então, ser uma igreja que busque viver uma vida de unidade e amor. E que possamos, então, conhecer o alicerce da nossa fé. Conhecer aquilo que está alicerçada a nossa confiança, a nossa esperança. E que eu e você sejamos instrumentos de união. Que nós sejamos instrumentos de unidade no meio da igreja. E que a gente possa, então, se esforçar para promover essa unidade no meio do povo cristão. Que cada um de nós, então, tenha esse interesse, essa busca de conhecer naquilo que está alicerçada a nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu gostaria de estar orando nesse momento, colocando a vida de cada um de vocês na presença de Deus, pedindo para que Deus nos use de maneira poderosa e sermos instrumentos de unidade, sermos instrumentos do amor de Deus que foi derramado na vida de cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela Tua palavra, Senhor, agradecidos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus verdadeiro, Pai. Obrigado porque o Teu Santo Espírito, Pai, tem a cada dia, Pai, trabalhado em nosso coração, Deus. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos uma vida que agrade o Teu coração, Pai. Eu peço mais uma vez que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida, Pai, de cada um de meus irmãos, Deus. Da IPAB, da Igreja Presbiteriana em Areias de Baixo, e todos aqueles, Pai, que verão esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando a vida, a casa de cada um deles, Deus, trazendo mesmo da Tua bênção, Pai, trazendo da Tua proteção, Senhor, trazendo mesmo, Pai, livramento sobre a vida do Teu povo, Pai. Que o Senhor venha trazer cura, Pai, por favor, Senhor. Traga mesmo, Pai, entendimento da Tua palavra, Pai. Nos abençoa, nos guarda, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.